Eu sou o pastor Antônio José e nós estamos no mês da Reforma. A Reforma Protestante que está aí chegando aos seus 504 anos de história. É muito tempo. Bom, mas para falar em reforma, nós vamos voltar ao século XIV, na figura do pré-reformador inglês John Wycliffe. John Wycliffe foi um filósofo, professor e teólogo, né? Ele estudou teologia, filosofia e direito canônico na Universidade de Oxford. Ele posteriormente tornou-se professor nesta mesma universidade. Ele nasceu em Yorkshire, na Inglaterra, aproximadamente no ano de 1328 e viveu até o ano de 1384. John Wycliffe, ele vai ser considerado um dos principais precursores da história da Reforma Protestante, porque John Wycliffe ele vai levantar uma tese, ele vai defender uma tese que posteriormente será amplamente defendida pelo reformador Martinho Lutero no século XVI, que é a ideia da sola fide, ou seja, somente a fé. John Wycliffe ele vai defender a ideia de que qualquer indivíduo que tenha fé suficiente poderá alcançar a salvação eterna sem necessariamente ter que se dedicar às virtudes e às boas obras. O que John Wycliffe está dizendo é que nenhuma virtude e que nenhuma boa obra é suficiente para se alcançar a salvação. John Wycliffe ele vai também se opor à doutrina católica da transubstanciação de Cristo na Eucaristia, ou seja, a ideia de que o pão e o vinho se transformem literalmente no corpo e no sangue de Cristo. John Wycliffe ele vai levantar-se em defesa da autoridade absoluta das Escrituras como regra, né, de prática e fé, e ele vai rejeitar toda e qualquer interferência papal nas Escrituras e nas tradições cristãs. John Wycliffe ele vai escrever uma de suas importantes obras chamada A Veracidade das Escrituras, e neste critério ele vai ferir, ele vai atacar diretamente a autoridade papal. A autoridade papal, que nesta época já está bastante fragmentada pelo cisma do Ocidente, ou seja, a igreja está dividida entre dois papas, o Papa Urbano VI e o Papa Clemente VII. Esses dois papas estão em guerra e o cenário é caótico. E John Wycliffe aproveita esse cenário caótico para elevar o tom de suas críticas ao Papa, e ele vai identificar esses papas como anticristo. John Wycliffe ele vai realizar esta obra, A Veracidade das Escrituras, que posteriormente será também defendida pelos reformadores João Calvino e Lutero, que é a solas escrituras. Veja bem que essa ideia não surge no século XVI, da mente, da ideia de Martinho Lutero, mas já é uma influência do pré-reformador inglês do século XIV, ou seja, Deus já está trabalhando essa visão, essa revelação. O último trabalho de John Wycliffe foi a tradução da Bíblia para o inglês, né? Todos nós conhecemos a Bíblia, a versão de Wycliffe, a Bíblia Wycliffe. E ele vai traduzir, foi o seu último trabalho, essa obra de traduzir a Bíblia para o inglês. John Wycliffe chega a ser condenado pelo Papa Gregório XI, mas por gozar da proteção da corte, da sociedade, ele não vai sofrer essa sanção, e John Wycliffe ele vai morrer no ano de 1384, vítima de um aneurisma cerebral, ou seja, ele vai morrer de causas naturais. Porém, no ano de 1415, o Concílio de Constança, organizado pelo imperador Sigismundo e pelo antipapa João XXIII, eles vão organizar este concílio e eles vão juntar ali todo o clero da igreja, e eles vão convidar também
um pré-reformador boêmio, né, que era o reitor da Universidade de Praga, conhecido como John Hus, que também é um pré-reformador. E John Hus recebe do imperador Sigismundo um salvo-conduto para ir até a este concílio em Constância. Só que este concílio ele está sendo realizado para resolver o cisma do Ocidente, mas as suas primeiras decisões são condenar à morte por heresia John Hus, John Wycliffe e um amigo pessoal de John Hus, que era o Savonarola de Praga. Obviamente que John Wycliffe já está morto, né? Mas quando John Hus chega no concílio em Constância, 2 semanas depois ele é preso, é conduzido até a periferia de Constância e lá ele é morto, executado, queimado vivo na fogueira. 1 ano depois, Savonarola de Praga também é morto e queimado na fogueira. John Wycliffe não poderia sofrer esse tipo de violência porque ele já estava morto. Mas o que vai decidir o concílio? O concílio então ordena que os restos mortais de John Wycliffe sejam desenterrados, sejam queimados e suas cinzas sejam lançados no rio Swift, que era um rio que cortava lá a cidade onde John Wycliffe morava. Então esse é o resumo da história e obra e vida de John Wycliffe. É evidente que há muito mais coisa, há muita informação, né? Não se resume somente a isso, mas aqui é apenas um resumo sobre a vida do pré-reformador do século XIV, John Wycliffe. Espero que você tenha gostado desse vídeo e no próximo a gente vai falar sobre John Hus, a história de John Hus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo, se Deus quiser.